Olá, boa tarde, meio-dia 24 minutos, agora as notícias da região. Foram presos hoje em Limeira a mulher, os filhos e cunhadas do prefeito municipal de Limeira, Silvio Félix. Eles são acusados de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, sonegação fiscal e falsidade ideológica. As prisões são resultados de uma operação deflagrada pela Promotoria de Justiça. Segundo o Ministério Público, os valores envolvidos com a lavagem de dinheiro podem ultrapassar os 20 milhões de reais. A primeira-dama da cidade, Constância Félix, que você vê aí nas imagens, foi presa durante a madrugada, em casa. Constância, que é empresária no setor de mudas e suplente da Câmara de Deputados, já prestou depoimento à Polícia Civil e foi encaminhada à Casa de Custódia de Limeira. Os filhos do prefeito foram detidos pela manhã. Maurício Félix foi preso em Piracicaba e Murilo Félix em São Paulo. Ao todo, já são 11 detidos pela polícia, mas no total foram expedidos 12 mandados de prisão e outros 15 de busca e apreensão. Todos devem ser cumpridos. O repórter Gustavo Nolasco está agora na Delegacia Seccional de Limeira, onde foram registrados todos os boletins de ocorrência e onde aconteceram os depoimentos de todos os envolvidos. Eu falo agora ao vivo com ele por telefone. Gustavo, o número de pessoas presas ainda se mantém, ainda são 11 os detidos até agora. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Bom, até agora havia uma pessoa foragida que é acusado por ser ainda um dos laranjas. Ele se chama Carlos Roberto da Silva, mas ele foi preso agora, faz uns 15 minutos mais ou menos, que ele foi levado para fazer o exame de corpo do IML, né? O exame de corpo de delito. Depois ele volta aqui na Delegacia Seccional para prestar depoimento. Bom, a maioria, pelo menos as mulheres, todas já vieram aqui, prestaram depoimento na Delegacia Seccional e foram encaminhadas para a Casa de Custódia aqui de Limeira, onde são presos as adolescentes, né, que são presas nas cidade. Ficam lá, na verdade, todos os 12 agora presos, eles ficam à disposição da Promotoria e da Justiça por pelo menos 5 dias. Correto. E qual é o real motivo dessas prisões, Gustavo? Existe envolvimento ou suspeita de desvio de dinheiro público, já que a família do prefeito da cidade está entre os acusados? Bom, o prefeito Silvio Félix continua aqui na Delegacia Seccional, mas conversando com alguns promotores que estão investigando o caso, eles acompanharam de perto, né, a prisão da primeira-dama e eles disseram que na casa do prefeito nenhum documento foi apreendido e nenhum envolvimento, por consequência, o prefeito aí teria. Mas isso ainda continua sendo investigado. Foram dezenas, muitos quilos de papéis e computadores apreendidos. Segundo um deles, já deu um caminhão inteiro só de provas. Eles vão agora avaliar tudo isso durante esses 5 dias e daí constatar se houve ou não o envolvimento do prefeito. O prefeito, Silvio Félix, ele já se manifestou de alguma maneira, conversou com a imprensa? Não, ele ficou durante todo o momento numa sala aqui na seccional, em nenhum momento ele saiu. Tem muita gente aqui fora, todos os órgãos de imprensa, e muitos populares, dezenas de pessoas que se manifestam, fazem protestos aqui na frente. Então, até por isso, a polícia tentou várias vezes tirar ele daqui, mas até agora não conseguiu. Correto. Então, a população de Limeira está se posicionando, está se manifestando, está acompanhando o caso. Muita gente acompanhando e as pessoas bastante revoltadas, assim, elas xingam bastante quando um acusado sai daqui. Tem que esperar agora, né, a promotoria se manifestar para saber realmente assim, quem tem culpa no cartório. Correto. Obrigada, Gustavo. Boa tarde. Para você também, Thalita. Olha, outras informações desse caso você acompanha em nosso portal de notícias, o tvclaré.com, ou ainda no fim da tarde, a partir das 6h30, em nossa segunda edição. E veja agora as outras notícias do dia na região. Ministério Público Federal investiga contratos da Coab em Santa Bárbara do Oeste. Inquérito civil vai apurar contrato da Caixa com companhia de habitação. Mais de 2.000 famílias de 3 cidades da região estão sem o registro dos imóveis. Em Americana, novo projeto reduz aumento dos vereadores para 12,96%. Sessão que vai voltar a discutir o novo reajuste dos parlamentares acontece hoje na Câmara Municipal. Pirassununga pode ficar entre 2 presídios. O governo do estado pretende construir penitenciárias em Santa Cruz da Conceição e Aguaí. 13º salário injeta 243 milhões e meio de reais na economia local, destaca hoje o Jornal de Piracicaba. A primeira parcela do benefício pode ser paga até o dia 30. Unicamp vai mapear problemas da região. Diagnóstico deve avaliar os problemas mais críticos de 19 cidades.
E deve ser julgado hoje em Americana o motorista do ônibus coletivo que se envolveu em um acidente com um trem em setembro do ano passado, em Americana. Foi o maior acidente ferroviário já ocorrido na região. 9 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. O motorista do ônibus, Alonso de Carvalho, de 52 anos, tem o julgamento marcado para as 4h50 dessa tarde. As causas do acidente ainda não são conhecidas e a polícia trabalha com 2 hipóteses: de falha na sinalização ou erro do motorista que teria atravessado a linha férrea. E agora a gente fala de um assunto que é um desafio para grande parte dos municípios aqui da região. Eu falo de tratamento de esgoto. E muitas obras em cidades como Santa Gertrudes, Limeira e agora também em Leme evoluem para alcançar a marca do 100% do esgoto tratado. As últimas obras para que a malha urbana de Leme tenha 100% de esgoto tratado estão sendo realizadas. Nos próximos meses, as substituições de redes de esgoto no município serão finalizadas. Existem estudos que dizem que cada $1 investido no tratamento, em saneamento, reverte em $5 de economia na área da saúde. A estação de tratamento de esgoto de Leme está implantada em uma área de 8 alqueires, cerca de 200 mil metros quadrados. Esta estação está preparada para um crescimento do município de até 30 anos. São 6 lagoas que nós estamos construindo aqui. É um conjunto de 3 lagoas airadas e 3 de decantação. Segundo Sérgio, 50% dos investimentos vieram do PAC 1, mas por meio de financiamento. Os outros 50% ficaram por conta de recursos próprios. A expectativa é que a inauguração da estação de tratamento de esgoto de Leme aconteça nos primeiros meses de 2012. E aí, o município terá 100% de esgoto tratado. Em janeiro, a parte civil da obra estará toda concluída. Aí vai ficar para a colocação da manta e nós acreditamos que essas lagoas deverão entrar em funcionamento mais ou menos na metade do ano, por aí deverá estar todas concluído e em funcionamento. Bom, e você está à procura de emprego? Veja então as oportunidades que você encontra hoje na região. Em Leme, tem vagas para analista de cobrança, auxiliar de faturamento, atendente de balcão, costureira, cozinheira, empregada doméstica, instalador de som, montador de móveis, mecânico de veículo, padeiro e promotor de vendas. Os interessados devem procurar o PART na Rua Dr. Armando Salles de Oliveira, 673, no centro. Informações podem ser obtidas pelo telefone 19 3571 6412. E há pouco mais de um mês para o Natal, as entidades que usam o artesanato como processo de educação e de fonte de renda aproveitam o período. Nada mais certo, já que é nessa época que se estimulam as ações de solidariedade. Na APAI de Rio Claro, você pode enfeitar a casa para o Natal ajudando a entidade. Veja só. Uma lâmpada reutilizada que virou o Papai Noel. Vasinhos de cerâmica transformados em anjos. Quebrador de nozes, enfeite para a porta e prendedores temáticos. E a oportunidade de expor esses trabalhos feitos com tanto carinho. O nosso aluno, ele tem um potencial artístico. De repente, num anjo desse daqui, que o aluno, o funcionário, o voluntário, ele participa da construção desse artesanato. São várias mãos para dar um resultado bonito final desse. Todo ano, a equipe da APAI visita outras feiras para que cada Natal conte com produtos diferentes. As novidades esse ano é os presépios, presépio de argila, o presépio de papel machê e o de madeira. E cada ano a gente está tentando inovar para ter mais novidades na loja. Não só no Natal, como durante o ano todo com novidades. Entre tantos artigos natalinos, a famosa guirlanda, que já é tradicional aqui na loja. Por quê? Porque é uma guirlanda personalizada. Você vai escolher o modelo e o tamanho da guirlanda e você pode acrescentar o nome da sua família, os filhos, os netos, aí você é quem escolhe. Só encontra aqui e o pessoal que quer sempre estar prestigiando alguém com este presente. E a gente pede para estar vindo encomendar com antecedência. Atualmente, a APAI atende 237 pessoas. Toda a renda da loja artesania é revertida para a entidade. Segundo Renata, o resultado alcançado é gratificante. Quando eles vêm aqui para a loja, vê que tem um cliente comprando e que elogia o produto, que eles participaram desse processo, eles ficam super felizes.
Bom, e essa loja da Pai de Rio Claro fica na Avenida Tancredo Neves, número 249. E para encerrar o Região Notícias de hoje, tem também dica de cultura. A Orquestra Filarmônica de Rio Claro faz apresentações de graça no fim de semana. Quem traz as informações é a repórter Ana Cecília Pereira. Serão 2 apresentações do concerto A Sétima Nota neste final de semana. Para saber mais sobre essas 2 atividades da orquestra, eu converso agora com o compositor desse concerto, Luciano Filho. Luciano, qual é a proposta do A Sétima Nota? Bom, a Sétima Nota é um discurso, um discurso musical, mas também um discurso valorizando 7 áreas assim, importantes que nós temos na vida. A Sétima Nota, na verdade, é uma conquista. As outras são heranças que temos, todos nós temos. E a orquestra não vai estar sozinha, Acontecem, junto com esse concerto, terão participações também. Sim, nós temos uma solista, que é a Júlia Simões, que é uma cantora que eu admiro muito, e o coro do Colégio Claretiano, o coro também da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e o coro de uma instituição lá de Iracemápolis, chamada Oficina Mãe. Obrigada pelas informações, Luciano. Para quem se interessou, as 2 apresentações são gratuitas. Sexta-feira em Rio Claro e no domingo em Iracemápolis. Ana Cecília Pereira para o Região Notícias. E por enquanto é só. Outras informações da região você encontra no portal de notícias tvclaré.com. Uma boa tarde para você e até amanhã.